Hoje, algumas informações sobre o mercado da bola para 2025 repercutiram entre os colorados. Isso porque nomes de dois jogadores foram ligados ao Internacional nessa quinta-feira. Oscar, velho conhecido da torcida colorada, e também Soteldo, atualmente no Grêmio. Na tarde de hoje, então, eu apurei algumas informações em relação a essas duas situações. Porque tem se falado muitas coisas por aí que precisam ser melhor esclarecidas. E eu te conto tudo a partir de agora. Mas antes, já deixa o teu like nesse vídeo. E se é a tua primeira vez por aqui, te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada. Ser um colorado muito bem informado. E se tu puder, apoia o canal também financeiramente. Tu pode fazer parte do clube de membros do canal por um valor pequenininho por mês, mas que ajuda demais com esse trabalho e ajuda demais com a independência do jornalismo colorado. Então considere se tornar membro, se não for, é claro, pesar no teu orçamento. Bom, vamos lá para a primeira situação. Soteldo, atualmente no Grêmio, emprestado pelo Santos. Conforme o jornalista Farid Germano Filho, identificado com o Grêmio, setorista do Grêmio, o Inter observa com atenção a situação do Soteldo em seu maior rival. Isso porque o jogador não deve ser comprado pelo Grêmio. O Santos quer 5 milhões de dólares para vender o atleta, em torno de 30 milhões de reais na cotação atual. Então, como ele não deve seguir no Grêmio para a próxima temporada, como a equipe gaúcha não deve exercer o seu direito de compra, o Inter estaria observando essa situação. Diante disso, eu conversei tanto com o empresário do Soteldo quanto com o importante dirigente do Internacional em relação a essa situação. E ambos foram diretos, ambos foram enfáticos afirmando que não há absolutamente nada. O dirigente do Inter foi bem direto e disse: não há nada pelo jogador. Já o empresário do jogador me afirmou que não foi sequer procurado pelo Internacional. Ele também então confirma que não há absolutamente nada. Ele diz que há outros clubes de olho no Soteldo, mas que o Internacional não é um destes clubes. Portanto, tanto o Inter quanto o empresário do jogador negam o interesse do Internacional. E bom, como falei, é um jogador caro. 30 milhões de reais na cotação atual, com dólar altíssimo do jeito que tá. E o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que o Inter fará contratações pontuais para a próxima temporada, que apesar de estar na Copa Libertadores da América, o Inter não vai poder fazer um grande investimento para a próxima temporada. Então eu respeito a fonte do Farid, respeito o jornalista Farid Germano Filho, mas ambos os lados envolvidos nessa situação, tanto o staff quanto o Internacional, negam. E também esta possível contratação não fecha com os moldes que o presidente colorado, inclusive nessa semana, disse que o Inter deve seguir para a próxima temporada. E mais, se o Inter vai investir alto em algum jogador, será na permanência do Bernabéu, que o próprio Alessandro Barcelos já deixou claro que é a obsessão do Internacional para a próxima temporada, que o Inter vai fazer de tudo para manter o jogador, claro, dadas as limitações financeiras que hoje o Internacional tem. E o outro nome, de novo ligado ao Inter, é o Oscar. O que é natural, todo mundo sabe que é um sonho por parte da torcida colorada de que o Oscar volte a vestir a camisa do Inter. A direção do Internacional também já falou que é um grande jogador e que o Inter está sempre de olho na situação. E agora acabou o contrato dele com o Xangai Port. O Oscar está de saída do futebol chinês. E hoje o jornalista Ekren Konur, jornalista estrangeiro especializado no mercado da bola, informou o seguinte, que agora com esta saída do Oscar do futebol chinês, ele está abrindo as portas para um retorno ao Internacional. Diante dessa situação, eu também questionei este mesmo dirigente do Internacional e uma pessoa muito próxima ao Oscar para saber o que há de real nessa situação. Bom, pela parte do dirigente, ele reafirmou que já havia sido falado pelo presidente do Internacional, que o Oscar é um grande jogador, que o Inter sempre monitora a situação de grandes jogadores, mas que neste momento não há absolutamente nada, não tem nenhuma negociação em andamento para um retorno do Oscar. E agora em relação a esta pessoa, muito próxima ao jogador. Ele me disse o seguinte, que o destino do Oscar não deve ser o futebol brasileiro, que deve ser o futebol dos Estados Unidos, a MLS, que inclusive o jogador tem já proposta na mão
para ir jogar no futebol dos Estados Unidos. Até porque é um futebol que tem menos competitividade e tem um calendário que não é tão apertado, com tantas datas como tem no futebol brasileiro. Então, que a tendência, a preferência do Oscar neste momento é sair do futebol chinês e ir para o futebol dos Estados Unidos. E ele me disse ainda o seguinte: caso haja uma mudança de planos, ele acredita que o Oscar irá para o Flamengo. Caso o Oscar opte, mude de ideia e realmente queira voltar para o Internacional, que a tendência é que ele deva ir para o Flamengo. É isso que esta pessoa muito próxima ao Oscar acha. Lembrando que há 2 ou 3 anos o Oscar esteve muito próximo de voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. O próprio jogador revelou isso já em entrevista a podcast. E também, convenhamos, financeiramente o Inter não tem como disputar com a equipe carioca. Não há uma proposta que o Internacional possa fazer financeiramente que o Flamengo não possa cobrir e pagar muito mais. E além do Internacional, que obviamente monitora a situação, embora, repito, negue que haja uma negociação neste momento, o São Paulo também tem interesse no retorno do jogador. O Oscar, que também tem passagem pelo São Paulo. Então, apesar dos seus 33 anos e 7 anos no futebol chinês, o Oscar segue um jogador muito badalado, muito valorizado e com grande concorrência. Mas, repito, a tendência é de que o jogador vá para o futebol dos Estados Unidos, jogue na MLS. Pela parte do Internacional, garantem que não há absolutamente nada, a não ser este fato de observar a situação do jogador, assim como o clube observa situações de outros grandes jogadores. Pode ser um despiste o Inter estar trabalhando nos bastidores, quietinho, para não alarmar os gansos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul? Pode ser, o futebol tem dessas. Mas hoje, pelo menos oficialmente, não há absolutamente nada. E hoje, conforme pessoa muito próxima ao Oscar, a tendência é que ele sequer volte para o futebol brasileiro. E agora, antes da gente encerrar, eu te pergunto: algum destes 2 nomes citados nessa nossa conversa te agrada? Oscar, Soteldo, tu acha que algum dos 2 chegaria para ser titular do Internacional, se fosse o caso? Se houvesse algo, se tivesse alguma negociação em andamento? Ou tu acha que não faria sentido nenhum? Tu acha que são jogadores muito caros? Ou tu acha que daqui a pouquinho poderia valer o investimento, valer o Internacional entrar numa negociação e pagar um pouco mais para algum desses atletas? Situações hipotéticas sobre 2 nomes que hoje acabaram bombando entre os torcedores do Internacional. Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E reafirmo o convite. Pô, se tu não te inscreveu no canal no início desse vídeo, agora acompanhou tudo e gostou? Te inscreve por aqui, deixa o teu like nesse vídeo e ativa as notificações no sininho. Assim tu ajuda demais o meu trabalho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!